Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então aqui nós vamos entrar em outro tópico da química, que é o tópico das soluções, certo? Então vamos ver o que seriam as soluções que a gente tanto fala na química. Uma solução nada mais é do que uma mistura que é homogênea, formada por duas ou mais substâncias. Ou seja, a gente pega uma substância, mistura com a outra, elas se misturam completamente, por isso que é uma mistura homogênea, tem uma mistura completa ali, não tem separação de fases, e forma uma solução. E aqui mais um tópico importante, possui apenas uma fase visível, que foi justamente o que eu falei. Então vamos supor que a gente pegue lá água e o óleo de cozinha. Daí a gente lembra lá dos conceitos de ligações intermoleculares, do porquê que elas não se misturam. A gente vai tentar misturar ali, mas no primeiro momento pode até parecer que estão misturando, né? Mas depois que a gente deixar ali em repouso, elas vão se separar, porque isso é uma mistura heterogênea. Elas não vão se misturar ali, elas vão se separar devido à diferença ali das forças intermoleculares, uma vai ser polar, outra vai ser apolar, e vai acabar fazendo com que tenha duas fases. Isso não acontece na solução. A solução, elas se misturam e formam uma solução, que é justamente a mistura de um solvente e um soluto, que a gente vai ver o conceito aqui. Então, aqui eu trouxe dois exemplos bem simples, que eu imagino que todo mundo já tenha feito alguma vez, água com açúcar, beber água com açúcar para acalmar, que dizem, né? Ou jogar sal na água do macarrão, por exemplo. Então, isso são soluções. A gente tem, por exemplo, o sal de cozinha, mistura com a água, a gente vai ter uma solução salina. Não vai ter separação de fases. Mas aí entra num conceito importante que a gente vai ver posteriormente também, que é o da supersaturação. Se a gente adicionar muito mais sal, vai chegar uma hora que a água não vai mais absorver esse sal, o sal não vai ser mais absorvido por essa água e vai ficar lá no fundo. Mas ainda assim vai ser uma solução, mesmo que a gente veja duas fases, porque aí a água vai estar como uma solução, né? Vai ter a solução salina ali, mas a gente vai ter um corpo de fundo lá, o que não anula o fato de a gente ter uma solução de sal ali em cima, mas a gente vai ver com mais calma nos próximos slides. E daí com o açúcar, a mesma situação, a gente coloca o açúcar, a água e a gente vai ter uma solução de açúcar. E o que define uma solução? Uma solução é definida por esses dois carinhas aí, que seriam o soluto e o solvente. E aqui é bem literal, é mais simples do que parece. Já é simples, na verdade, parece simples, mas é porque é simples mesmo. E o que é? O soluto é o que é dissolvido. O solvente é o que dissolve esse soluto. E é basicamente isso. Só que aí a gente tem que levar em consideração que nem toda solução é apenas líquido com sólido. Nem toda solução vai ser só sal e água. A gente pode misturar água e álcool, por exemplo. Vai continuar sendo uma solução. Elas vão se misturar e vai ter apenas uma fase. Entretanto, aí a gente entra em conceitos diferentes do que é um soluto e um solvente. Porque o soluto pode ser o que está em menor quantidade e o solvente é aquele que está em maior quantidade. Daí essa que vai ser a diferenciação. Daí vocês me perguntam, tá, e se a gente tiver uma quantidade igual do soluto e do solvente ali, que daí a gente não consegue definir qual é o soluto e qual é o solvente. 50 ml de água, 50 ml de álcool. Aí não tem muito como definir qual que é o soluto e solvente. Nesse caso, a água seria considerado o solvente, mas daí é convenção mesmo, química, enfim. Daí, se a gente for misturar dois metais, por exemplo, lá em ligas metálicas, que estão na mesma quantidade, aí a gente nem trata mais de soluto e solvente, aí é só uma mistura ou uma solução sólida,
e a gente não consegue definir qual que é o solvente ou o soluto. Mas no geral a regrinha é essa: soluto, o que está em menor quantidade, ou aquele que é dissolvido; solvente, aquele que dissolve ou o que está em maior quantidade, para formar uma solução. E aqui eu trouxe um exemplo clássico que a gente viu lá no primeiro slide, só que mais na teoria química mesmo. O que que acontece? Então, nós temos o nosso sal de cozinha e nós temos a nossa água. A água, quando a gente mistura com o sal, ela dissolve o sal. Então, ela é o solvente. Por quê? Porque ela está dissolvendo, ela está dissolvendo o nosso soluto, que é o sal. O sal, por estar sendo dissolvido, é justamente o soluto. Então, daí aqui a gente percebe que, por mais que a gente esteja fazendo uma reação, que seria uma mistura, a gente não tem um novo produto. Na verdade, aqui não é uma reação, né? Porque a gente está fazendo uma mistura. Então, a gente não vai estar modificando estruturas, porque a gente está misturando, não é uma reação química. A gente não está modificando as estruturas químicas para formar outro produto. Por isso que a gente tem aqui essa imagem, aqui embaixo, no caso, que representa o que acontece quando a gente dissolve sal em água. Aí a gente volta lá em ligações intramoleculares. Vamos lembrar. Sódio, primeiro grupo lá dos metais alcalinos. Ele tem muita facilidade em perder um dos seus elétrons para se estabilizar. Cloro, grupo dos halogênios, último grupo antes dos gases nobres. Então ele tem uma facilidade muito grande de ganhar um elétron para se estabilizar no octeto. Então o que que a gente vai ter? Uma ligação iônica. O sódio vai dar para o cloro o último elétron que ele vai precisar, ele vai se estabilizar e o sódio também vai se estabilizar. O sódio, como deu o elétron, vai ficar positivo, né, vai virar o cátion, e o cloro recebeu o elétron, vai ficar negativo, vai virar o ânion. Vamos ter uma ligação iônica, eles vão se atrair ali por eletrostática. Quando a gente coloca essa molécula aí em água, o que acontece é uma dissociação. Que o que seria? A gente tem uma ligação iônica. O cloro está negativo e o sódio está positivo. Vamos lembrar lá das ligações intramoleculares da molécula de água. O oxigênio é um dos elementos mais eletronegativos da tabela periódica. O hidrogênio tem sua eletronegatividade, mas em comparação com o oxigênio é um pouco menor, o que faz com que a gente tenha polos. Ou seja, a água é uma substância polar, porque temos os polos negativos que vão para o oxigênio, porque ele puxa os elétrons com mais força, é mais eletronegativo. Enquanto isso, os hidrogênios vão ficar mais positivos, porque o oxigênio vai estar puxando esses elétrons com mais força. E o que acontece com cargas opostas? Elas vão se atrair. Então, o cloro está negativo por ter recebido um elétron do sódio, vai atrair as partes positivas dessa molécula polar da água, enquanto o sódio vai atrair as partes negativas da molécula. Então, os oxigênios que são negativos vão ser atraídos por esse sódio que está positivo, enquanto os hidrogênios que estão positivos vão sendo atraídos pelos cloros que estão negativos. E é basicamente uma solução. Nesse caso, tem soluções que são reações químicas? Tem. E daí a gente vai vendo, conforme vai passando os slides aí, como que vai sendo essas reações, o que acontece, como elas são formadas. Então, dando sequência, a gente chega nas classificações das soluções, que nada mais são do que soluções em todos os estados. Uma solução sólida, uma solução líquida e uma solução gasosa. Daí eu trouxe alguns exemplos aqui na tabela para a gente entender. Uma solução sólida é o latão. O latão é uma mistura
entre cobre e zinco. Para fazer essa mistura, claro que a gente não vai colocar um pedaço de zinco e um pedaço de cobre um do lado do outro e esperar que eles se unam ali por força de vontade, porque são sólidos, eles não vão se misturar assim do nada. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai primeiro fundir eles, que nada mais seria do que fornecer energia para eles derreterem, né, ficarem no estado líquido. Eles se misturam, se solidificam e viram um latão. Portanto, é uma solução sólida, porque o produto final vai ser o latão que é sólido. Mas antes a gente precisou deixar os dois líquidos ali para unir. Então, por mais que a gente tenha feito em uma parte da reação, essa mistura, essa solução, no caso, vai ser líquida, enquanto o latão não tiver ficado sólido. Porém, no geral, ele é uma solução sólida, porque em temperatura ambiente o latão vai tender a ficar no estado sólido mesmo. Mas daí ali já fica em mente que durante ali o processo de fundir os metais e unir, a gente teria uma solução líquida, mas no final ele fica sólido, então a gente considera como uma solução sólida. Solução líquida, misturando água com o álcool, né, com o etanol. A gente mistura ali e vai ter uma solução completamente líquida entre água e álcool. E gasosa, um exemplo bem simples, é o nosso próprio ar atmosférico aí que está em toda a atmosfera, que possui o gás oxigênio que a gente respira, possui o gás nitrogênio, possui o gás carbônico e entre outros gases aí que estão em menor quantidade. Maior quantidade é nitrogênio, daí o oxigênio, daí o carbono, e daí tem outros gases envolvidos que são em bem menor quantidade. Só que aí a gente entra no que eu falei ali no início. A gente precisou solidificar, quer dizer, fundir, né, o zinco e o cobre para formar o latão. Então, dependendo do estado, a gente não consegue misturar, mas aí depende de caso para caso. Outro tópico importante de se citar é que não obrigatoriamente, uma solução líquida vai ser formada por dois líquidos. Não precisa ser água com etanol. Pode ser água com composto sólido, por exemplo, o sal mesmo. Água e sal, a gente vai ter uma solução líquida, mas que é formada por um líquido e um sólido. Então pode ter mistura aí de, de estados, né, da matéria, pode ter um sólido misturando com líquido, enfim, para formar outra solução. Por exemplo, um exemplo mais. Não é mais simples, né? Porque água com sal é mais simples, mas aquele da vitamina C efervescente. A gente pega a cápsula lá, sólida, joga na água, ela vai enfervecer e a gente vai ter uma solução líquida. Só que não é de dois líquidos, é um sólido com líquido. Pode acontecer entre sólidos e líquidos, como eu falei, então pode ser sólido com líquido, pode ser líquido com gasoso. Enfim, tem várias combinações que podem acontecer. O importante é ser uma mistura homogênea, como eu falei ali no início. E daí a gente entra no conceito de solubilidade, que nada mais é do que a quantidade máxima que vai ser dissolvida de um soluto qualquer pelo solvente. Então vamos supor que a gente tem 100 ml de água no copo. Vai ter um valor máximo de sal, o sal de cozinha comum ou de qualquer outro composto, que pode ser dissolvido ali dentro. Se a gente colocar menos que essa quantidade máxima, vai ter uma solução um pouco mais diluída, ela vai ser mais fraca. Se a gente colocar o valor exato certinho, a gente vai ter uma solução saturada certinha. Se a gente colocar mais, a gente vai ter muito mais concentração. Muitas vezes acaba nem sendo dissolvido. E daí aqui fala inclusive sobre a determinada temperatura,
que a gente vai ver como que a temperatura influencia na solubilidade. Que daí a gente vai entrar em conceitos físico-químicos, alguns que eu não vou comentar nessa aula, porque valem uma aula separada, né, lá em físico-química, que a gente vai tratar de entalpia, entropia, energia livre de Gibbs. Mas o que a gente tem que guardar em mente por enquanto de solubilidade é o quanto que o solvente vai conseguir diluir na totalidade, o quanto que ele vai precisar para formar uma solução certinha ali, sem excesso e sem falta, no caso. Porém, a gente vai ver que às vezes a gente quer uma solução mais fraca, às vezes a gente quer uma solução mais concentrada, mas daí a gente vai entrar justamente nos conceitos das diferentes soluções que existem, que são as soluções insaturadas, as soluções saturadas e as soluções supersaturadas. No conceito, às vezes elas ficam um pouco abstratas, mas a gente vai ver ali no gráfico, inclusive curva de solubilidade é algo que cai bastante em vestibular, e a gente vai ver com calma ali as questões. Eu trouxe outras questões também na lista de exercícios. O que que são essas soluções, como que elas funcionam, por quê e como analisá-las no gráfico. Então a gente começa pelas soluções insaturadas. Então aqui a gente tem um exemplo simples, temos 100 gramas de H2O, que é água. 100 gramas de água são equivalentes a 100 ml, tá? Porque a densidade aqui da água é 1, então por fim vai virar 100 ml também. E temos 25 gramas de cloreto de sódio. O que a gente vai perceber é essa quantidade de 25 gramas é muito pequena para essa quantidade de água. Então, por fim, a gente vai ter uma água um pouco menos salgada. A gente poderia ter colocado mais, que ia ser dissolvida, mas a gente colocou menos do que ela precisaria para ficar certinha ali 100%. Então, a gente tem uma solução insaturada, que é o que está dito aqui embaixo para vocês anotarem, que seria contém menos soluto do que a capacidade máxima do solvente. Então, o solvente tinha mais capacidade, ele aguentava mais soluto, mas a gente colocou menos. Então, é possível dissolver mais. Isso é uma solução insaturada. A saturada é justamente aquela certinha que eu estava falando. A gente tem 100 ml de água e 40 gramas de NaCl, que é o cloreto de sódio. Não necessariamente esses 40 gramas do cloreto de sódio seriam o valor exato para ser dissolvido em água. Poderia ser menos, poderia ser mais, menos não, porque daí a gente ia ter uma insaturada. A gente poderia, não, no caso teria que ser menos mesmo, desculpa, eu estou confundindo aqui os conceitos, gente. A gente poderia ter menos para ser o ideal, porém a gente colocou um pouco mais. Daí vocês me perguntam, mas aí não vai ter mais? Aí que tá. Não necessariamente. Por quê? Porque, ó, vamos analisar essa imagem aqui. A gente tem a água que foi misturada com sal, mas a gente tem aqui o que a gente chama de corpo de fundo. Esse corpo de fundo, ele não foi dissolvido pela água. Mas aí vocês vão me dizer, então não é uma mistura homogênea, tem um resto ali, tem duas fases. Eu consigo ver um pouco de sal e um pouco de água. Mas aí que tá. Continua sendo uma solução saturada. Justamente por quê? Porque a água dissolveu todo o sal que ela podia. E o que sobrou, ela simplesmente não dissolveu e ficou aqui. Então, essa água aqui salgada, ela dissolveu tudo que ela podia. É uma solução salina que dissolveu tudo que ela podia. O que sobrou, não dissolveu e ficou lá no fundo. Então, ela continua, essa parte aqui de cima continua sendo uma solução saturada. Tanto que o que sobrou ali ela nem absorveu. Então é justamente isso que é uma solução saturada. Ela dissolve tudo que ela pode e o que sobra
fica ali no fundo. Se a gente colocar exatamente a quantidade que ela precisaria para ficar 100%, beleza, não vai ter corpo de fundo e ela vai estar 100% diluída ali o sal, vai estar uma solução salina 100%. Mas se a gente colocar um pouco mais, vai formar o corpo de fundo, que não significa que é uma solução supersaturada, mas sim uma solução saturada que tem o corpo de fundo. Basicamente isso. Esse corpo de fundo a gente também pode chamar de precipitado. Daí a gente entra nas soluções supersaturadas, que aqui entra o conceito da temperatura. Por exemplo, ali naquele mesmo exemplo antes que a gente estava, a gente tinha água e 40 gramas de cloreto de sódio. Sobrou um pouco ali no fundo, então a gente colocou mais do que precisava. Se a gente aquece essa água, a gente possibilita com que essa água absorva mais desse sal que sobrou. E nisso a gente faz com que ela seja supersaturada. Por quê? Porque naturalmente ela aceitava um pouco menos que 40 gramas. Mas a gente, aumentando ali a energia, enfim, modificando devido a, devido à temperatura, a gente modifica a solubilidade, a gente conseguiu fazer com que essa água aceitasse mais do que ela poderia. E isso que define uma solução ser supersaturada. A gente conseguiu colocar mais do soluto do que a gente poderia anteriormente. E daí vocês me perguntam, mas por que aumentando a temperatura a gente consegue ter uma solubilidade maior? Isso na maioria dos casos. A gente vai ver um gráfico ali que nem sempre acontece. E nos gases, então, é o inverso. Se a gente aumenta a temperatura, mais difícil de solubilizar fica, menor fica a solubilidade dele. Mas aqui nos casos dos líquidos, o que que acontece? Líquidos e sólidos. Quando a gente aumenta a temperatura, a gente entra num princípio lá de Le Chatelier, em reações endotérmicas, que quando a gente fornece o calor, eles vão tender a absorver mais. Eles vão absorver mais esses compostos. Daí tem vários outros conceitos aí que entram. A gente acaba entrando em vários conceitos que envolvem físico-química, que basicamente seria em diluições endotérmicas, que são reações que absorvem mais calor, elas têm o aumento da solubilidade, elas conseguem aguentar mais soluto do que no estado em outra temperatura. Daí, como eu falei, em gases vai ser o contrário, vai ser mais difícil. Mas se a gente for falar mais especificadamente, o que acontece é, quando a gente aumenta a temperatura, a gente acaba rompendo as ligações intermoleculares, facilitando a entrada do soluto ali. A gente aumenta a energia cinética das moléculas, elas vão ficando mais rápidas, que vão fazer com que elas vão se dissolvendo mais rápido com várias partículas que estão ali. Então, com esse aumento da energia ali da movimentação das moléculas, a gente faz com que tenha mais colisões. E daí acontece que ele vai conseguir dissolver mais devido a essas colisões e daqueles rompimentos que eu falei anteriormente. E também daí a gente entra em outro conceito que eu não vou me aprofundar, que seria aumento da desordem do sistema. Daí a gente entra lá em entropia, que é um conceito que eu não vou comentar aqui, porque ele é comentado em físico-química, que seria uma próxima aula nossa. Então, o que importa a gente saber é que na maioria dos casos, aumentando a temperatura, a gente aumenta a solubilidade. Só que essas soluções que são supersaturadas, elas são instáveis, como o texto ali embaixo está dizendo. E o que que acontece com essas soluções instáveis? Acontece que se a gente perturbar essa solução ali de alguma forma,
a gente vai fazer com que ele se precipite. E o que que seriam essas perturbações? Aí pode ser várias coisas. Pode ser a adição de um pouquinho mais desse nosso soluto que a gente está adicionando, ele já é suficiente para cristalizar essa solução. Se a gente agita um pouco mais forte, pode fazer com que precipite. Se a gente diminui a temperatura, aí sim que vai precipitar, porque ela precisa daquela temperatura para manter o soluto dissolvido. Se tiver impureza, grãos de poeira ou sujeiras, enfim, já vai fazer com que elas fique perturbada ali e precipite. Então elas são soluções um pouco mais sensíveis de se mexer. E daí a gente entra aqui nos conceitos de curva de solubilidade, que daí a gente entra nos gráficos. Vamos ler o gráfico com calma, para a gente não se assustar. Olha o que a gente tem aqui. A gente tem no eixo X, eixo horizontal, temperatura, ou seja, 0 graus Celsius, 20 graus Celsius, 40 graus Celsius, 60 graus Celsius, 80 graus Celsius, 100 graus Celsius, 120 graus Celsius. E desse lado aqui no eixo Y, eixo vertical, nós temos a solubilidade em gramas por 100 ml de água. Então, o que acontece nesse gráfico? Ele mostra que conforme o aumento da temperatura, a gente vai conseguir solubilizar determinada quantidade do. Me esqueci o nome do composto, nitrato de potássio, que a gente vai conseguir dissolver em 100 ml de água. Ou seja, por exemplo, aqui em 20 graus Celsius, se a gente tiver em temperatura mais ou menos ambiente, um pouco menos que 20, enfim, a gente vai conseguir solubilizar em 100 ml de água cerca de uns 35 para 40 ali gramas de nitrato de potássio. Mais que isso, a gente vai ter uma reação supersaturada, menos que isso, a gente vai ter uma solução insaturada, e se a gente conseguir justamente o valor exato, a gente vai ter uma solução saturada. E é basicamente isso que os gráficos mostram. Ó, em 60 graus Celsius, a gente consegue dissolver aproximadamente 110, 120 entre esse valor gramas de nitrato de potássio em 100 ml de água. E daí, ó, como eu falei, conforme a gente vai aumentando a temperatura de 0 até 120 graus, a gente vai aumentando a solubilidade desse nitrato de potássio em 100 ml de água. E é basicamente isso. Se a gente colocar um valor que está acima dessa linha da solubilidade, vai ser supersaturada. Se tiver abaixo, vai ser insaturada. E se tiver em cima da linha exato, né? Justamente em cima da linha, em qualquer ponto que esteja em cima da linha exatamente, vai ser uma solução saturada. Então é um gráfico que não é muito difícil de entender. Vale ter um cuidado quando for ler a questão para evitar de confundir ali os conceitos entre saturado e supersaturado, insaturado, para não errar de bobeira, porque são gráficos fáceis de entender. Geralmente as questões fornecem esse tipo de gráfico aí para nós. E se a gente for reparar que ficou um pouco mais caótico, mas não muda praticamente nada do outro gráfico, só muda que a gente está colocando mais outros solutos aí que são dissolvidos em água. E daí fica um pouco caótico, porque a gente tem várias linhas se cruzando e a gente se perde, às vezes tem muita informação, mas é basicamente a mesma coisa. Ó, aqui no eixo X a gente tem a temperatura em graus Celsius, e aqui no nosso eixo Y a gente tem a solubilidade em gramas dos sais aqui que a gente estiver tratando, em 100 gramas de água, que é o equivalente a 100 ml de água. Então,
Mesma coisa, ó. Vamos, vamos pegar algumas linhas, não vamos pegar todas porque vai ficar muito longo o vídeo. Mas olha, se a gente pegar aqui do nitrato de sódio, do cloreto de cálcio, do próprio nitrato de potássio que a gente falou no outro slide, ou nosso sal de cozinha, se a gente vai aumentando a temperatura, vocês percebem que essas linhas sobem, praticamente todas, né, sobem. Só uma aqui que seria o sulfato de sério 3, que ele vai no sentido oposto, que pode acontecer, que nem todos com o aumento do calor. A maioria deles, praticamente todos menos esse, vão estar crescendo, ou seja, a solubilidade dele vai aumentando, ele vai aceitando mais soluto para 100 ml de água, 100 gramas de água. Então é basicamente isso. Se a gente pega, por exemplo, aqui o hum, nitrato de sódio mesmo, em 10 graus, a gente consegue dissolver 80 gramas. Se a gente coloca 80 gramas do nitrato de sódio num becker com 100 gramas de água nessa temperatura, a gente vai ter uma solução saturada. Ela vai estar exatamente em cima da linha. Se a gente colocar 90, vai ser super saturado. A gente vai ter mais soluto do que a gente deveria. Pode ser que tenha o corpo de fundo, e daí não seja uma solução super saturada. Depende aí da temperatura, conforme a mistura que a gente fazer também. Tem umas que vão conseguir absorver, mas pode ser que tenha o corpo de fundo, aí a solução continua sendo saturada, mas a gente vai ter um corpo de fundo porque a gente colocou excesso. E se a gente colocar menos, vai ser insaturado. Vai ter menos quantidade do que a gente deveria ter colocado. E é basicamente isso. Daí, se a gente fosse analisar para cada um deles, a gente ia ter os valores médios ali, porque não tem como determinar exatamente com esses gráficos aqui, porque eles não dão os valores exatos, né? Vai variando. Mas a gente poderia estimar quanto pode ser dissolvido, o quanto sobraria, o quanto faltaria. Enfim, a gente pode analisar várias coisas perante esses gráficos. E daí a gente entra numa questão de vestibular que envolve justamente esse tipo de gráfico. E aí eu sugiro de novo que vocês tentem, pausem o vídeo e façam, e depois a gente corrige junto. Então vamos resolver juntos esse exercício, que é de Mackenzie, lá de São Paulo, e ele nos pede o quê? A partir do diagrama a seguir, que relaciona a solubilidade de dois sais, A e B, que a gente não sabe quais são, com a temperatura, são feitas as afirmações. Então aqui a gente tem um gráfico do sal A e a solubilidade dele em 100 gramas de água, e o nosso sal B nas mesmas condições em 100 gramas de água. E daí ele faz algumas afirmações aqui e a gente tem que dizer quais são corretas e quais são incorretas para a gente assinalar a resposta. Então vamos lá. Primeira afirmação: existe uma única temperatura na qual a solubilidade de A é igual à de B. Quando a solubilidade vai ser igual? Justamente quando os gráficos se cruzarem, né? Porque a gente vai ter na mesma temperatura a mesma quantidade que vai ser dissolvida ali em água. E aqui no caso, para ambos, tanto para o sal A quanto para o sal B, em 40 graus Celsius, por volta ali dos 60 gramas, a gente vai conseguir diluir os dois em água, dissolver eles na mesma temperatura e na mesma quantidade. Então, existe uma única temperatura na qual a solubilidade de A é igual a de B? Sim, porque é apenas nesse ponto aqui eles se cruzam. Se em outro ponto eles se cruzassem, aí teria mais que uma. Mas então a afirmação 1 é verdadeira. Afirmação 2. A 20 graus Celsius, a solubilidade de A é menor que a de B,
Vamos lá ver. Temperatura em graus Celsius, 20 graus Celsius. Vamos ver aqui a linha. A solubilidade de A é essa linha aqui, ó, traçada. E a solubilidade de B é essa daqui, ó. Portanto, em 20 graus Celsius, a solubilidade de B é menor que a de A. Ó, a linha de A está acima da linha de B. Sendo assim, essa afirmação é falsa. Seria o inverso. A de B é menor que a de A, porque aqui a de A é maior que a de B. Então, a afirmação 2 é falsa. Vamos anotando aqui para a gente depois colocar ali, assinalar a alternativa correta. Então, a primeira é verdadeira, ui, segunda é falsa. Esse lápis aqui está bem grosso. Vamos fazer com melhor. Então, a primeira é verdadeira, segunda é falsa, como a gente analisou ali. Afirmação 3. A 100 graus Celsius, a solubilidade de B é maior que a de A. Vamos lá, 100 graus Celsius. A gente tem aqui a linha A e aqui em cima, bem lá na ponta, a solubilidade de B. Então, a solubilidade de B é bem maior que a de A. Olha só a distância, né, de um ponto e do outro. Então, essa aqui também é verdadeira, porque a solubilidade de B é bem maior que a de A em 100 graus Celsius. Vamos para 4. A solubilidade de B mantém-se constante com o aumento da temperatura. E essa é falsa. O que significa se manter constante? Significa que conforme a gente vai aumentando a temperatura, a linha permanece no mesmo nível. Então, para a solubilidade de B se manter constante, ou seja, se manter a mesma, a linha de B teria que ser, por exemplo, aqui em 200 graus, retinha. Isso seria se manter constante com o aumento da temperatura. E não é o que acontece. Conforme a gente vai aumentando a temperatura, ela vai aumentando. E isso não é ser constante. Ser constante é permanecer igual. Então, essa aqui é falsa. E por último, aqui a gente já conseguiria assinalar, né? Se a 1 e a 3 são as corretas, aqui já não poderia ser porque envolve a 2 que a gente já disse que não é. Aqui também não vai poder ser porque a 2 não é. A única que não tem a 2 é a C. Então a gente já sabe que a resposta seria C, mas vamos fazer a 5 aí para a gente conseguir ver todos os pontos bem certinho. E a 5 diz a seguinte afirmação: a quantidade de B em 275 gramas de solução saturada a temperatura de 80 graus Celsius é igual a 150 gramas. Essa questão aqui ela é um pouco mais trabalhosa, essa última afirmação. E o que que a gente tem que fazer, né? Ela diz: a quantia de B em 275 gramas de solução saturada a temperatura de 80 graus Celsius é igual a 150 gramas. Então, primeiro a gente vai ter que descobrir a solubilidade de B em 80 graus Celsius. Se a gente for analisar o gráfico, que a nossa temperatura de 80 graus Celsius está aqui, nessa bolinha preta, que equivaleria a 120 gramas de B a 80 graus Celsius. Ou seja, quando a gente tem 120 gramas a 80 graus Celsius, a nossa solução inteira vai ser
a soma dessa massa que a gente utilizou aqui, que a gente viu que é totalmente dissolvida, mais a massa da água, que seriam 100 gramas. Então a gente teria 220 gramas de solução saturada que possuem 120 gramas de B. Daí a gente vai precisar fazer uma regra de 3. Se esses 220 gramas de solução, né, que seria a soma dos 120 gramas de B que a gente utilizou, mais o 100 da água, possuem 120 gramas de B, quantos gramas de B a gente vai ter nessa quantidade aqui, ó, de 275 gramas de solução? Então, regrinha de 3 aí. Nosso x seria a multiplicação desses dois aqui, divididos por esse aqui, né? Fazendo a multiplicação cruzada, a gente teria 220 vezes x igual 275 vezes 120. Aqui eu já vou fazer direto para a gente ter mais tempo para resolver os outros exercícios. Então, 275 vezes 120 dividido por 220. Então, vamos fazer aqui no canto essas continhas aí. 275 vezes 120. Vai zerar tudo aqui em cima. 2 vezes 5 é 10. 2 vezes 7, 14, 15, com 1 lá de cima. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Por fim, o 275 igual, né? Porque multiplica com 1. Então, a gente vai ter 0, 0, 0. Vem 1 aqui. Vai ficar 13. Então, 33.000, essa multiplicação aqui de cima, dividido por 220. A gente pode cortar um zero com outro zero para facilitar, então vai ficar 33 dividido por 22, que vai ter que ser por 1, vai ficar 22, sobra 11. Aqui, 22 vezes 2 é 44, vezes 3, 66, vezes 4, 88, vezes 5 vai dar 10, 110. Então, é justamente o valor aqui, 110. Vai zerar, mas a gente tem mais um zero aqui que desce, né? Então, para dar zero tem que ser multiplicado por zero. Então, fechou certinho aqui com 150 gramas, que é justamente o que a nossa alternativa C diz. A gente não precisaria ter feito essa, porque a gente já tinha determinado ali por eliminação que seria a C. Mas aí a gente já fez para confirmar que dá para fazer ali por uma regra de 3 para a gente saber quanto, né, de B que a gente teria em uma solução total de 275 na temperatura de 80 graus Celsius. Essa era um pouco mais trabalhosa, mas dá para fazer também. E agora a gente entra na concentração.
Concentração, densidade, molaridade, diluição, que a gente vai ver agora, que são os próximos conceitos, é mais rapidão porque são mais matemáticos mesmo. Antes era mais interpretação de gráfico. Agora é saber fazer conta matemática, saber desenvolver as unidades, saber que unidade deve ser convertida, mas é bem simples. Então, cada tópico desses aqui que a gente vê, eu trago uma definição, só para a gente ter em mente, e depois eu trago o gráfico e alguns exercícios de exemplo. Então, o que é uma concentração comum? Então, como o texto diz, ela indica a massa do soluto, que é aquele que a gente dissolve no solvente, presente no volume da solução. Basicamente isso, é uma das formas mais simples que a gente expressa a concentração de uma solução. E geralmente é expressa por essa unidade de medida aqui, que é grama por litro. O importante da gente saber as unidades de medida certas é que vai ficando muito claro para a gente do porquê que é grama litro. Porque olhando aqui para a fórmula, a gente vai dividir a massa do nosso soluto pelo nosso volume. O soluto vai estar em gramas, a gente vai dividir pelo volume em litros. Logo, a nossa unidade de medida vai ser grama dividido por litro, ou grama por litro. É uma fórmula muito simples, concentração comum é bem facinho de fazer. É literalmente isso, é só você pegar a massa do teu soluto e dividir pelo volume da solução. Bem simples, mas vamos fazer uns exercícios aqui para a gente ver como é que se faz bem certinho. Então, o que que a questão aqui nos pede? Ela pede o seguinte: calcule a concentração em grama-litros de uma solução aquosa de nitrato de sódio que contém 30 gramas de sal em 400 ml de solução. A gente tem a grama e a gente tem ali o volume da solução, 400 ml. O que a gente vai fazer? Dividir um pelo outro. Mas aí vamos se atentar à fórmula. Vamos lá. O que a fórmula nos diz? Ela diz que a concentração comum é igual à massa do nosso soluto em gramas dividido pelo volume da nossa solução em litros. Aqui ele deu 400 ml de volume. 30 gramas já está certinho, a gente já pode jogar ali na fórmula direto. Mas esses 400 ml não podem cair aqui na fórmula porque ela é litros. E é o que justamente o exercício nos pede, em grama litro. Então, para a gente converter 400 ml para litros, aí vai de cada um. Pode fazer uma regra de 3, pode simplesmente dividir por 1000. Aí vai de cada um. Eu, particularmente, já coloco direto 0,4 porque eu sei que 400 que em 1 litro 400 ml vai ser justamente 0,4. Se fosse 40 ml, ia ser 0,04. Se fosse 4 ml, 0,004. Então é meio que automático. Mas de ml para litros a gente pode dividir, ou fazer uma regra de 3. Se em 1 litro nós temos 1000 ml, quantos litros a gente vai ter em 400 ml? É daí que vem a divisão por 1000. Por quê? Porque o que a gente vai fazer aqui? A gente vai multiplicar cruzado. 1 vezes 400 vai ficar 400. ml vezes litro. Eu gosto de colocar todas as unidades de medida, mas aqui a gente sabe que o resultado vai ser em litros. Igual
1000 ml vezes X. Aqui a gente passa esse 1000 dividindo porque a gente quer isolar o X. Então, o que que a gente vai ter? A gente vai ter 1000, quer dizer, perdão, a gente vai ter o 400 ml litro dividido por 1000 ml. Por que que eu gosto de colocar as unidades de medida? Vocês devem estar pensando, meu Deus, o que que é isso que ele está colocando ml vezes litro? É só para a gente saber a última unidade que vai sair. Não é obrigatório. Aqui é bem fácil da gente identificar que é 1 litro que vai sair. Mas ó, aqui a gente tem ml em cima e ml embaixo. A gente pode cortar e vai sobrar justamente o que para o nosso x? O litro. Então a nossa resposta vai ter que ser em litros. Então o nosso x vai ser 400 dividido por 1000, que daí se quiser fazer lá em método de chaves também dá. Mas como a gente divide por 1000, significa que a vírgula que está aqui, ela vai 3 casas para a direita. Então a gente vai ter 0,4 litros, que equivalem a 400 ml. E aí, agora que a gente sabe tudo isso aqui, a gente pode aplicar lá na fórmula, que seria concentração igual a massa, que é 30, gramas, dividido por 0,4 litros, que foi o que a gente chegou ali com as nossas contas. Percebem que a gente tem grama e litro dividindo, que é justamente a unidade de medida que o nosso exercício pediu. Então aqui daí vai de cada um. Eu, em divisões assim, não gosto de mexer com decimal. Então, para eliminar esse decimal aqui, a gente pode multiplicar por 10. Por quê? 0,4 vezes 10 vai ficar 4. Fazendo aqui no canto só para a gente, né, entender de onde vêm os números. Vai zerar tudo. Aqui vai ter um 4 e aqui um 0. Vai ficar 0,40. Mas daí a gente vê aqui a quantidade de casas depois da vírgula, que vai ser o que vai ficar aqui. A gente tem uma casa depois da vírgula. Então, a gente vai colocar aqui uma casa depois da vírgula também. Então, vai dar 4. Só para a gente entender de onde que vem o valor. Então, multiplicando por 10 em cima e embaixo, para a gente manter tudo proporcional, a gente vai ter 300 dividido por 4. E aí fica mais fácil, né? A gente conseguir fazer a conta. Vou fazer aqui em chaves porque é mais fácil para a gente evitar de misturar e fazer aí de cabeça e errar. Então vamos fazer em chaves, né? Então para 4 chegar em 30, 4 vezes 4, 16, vezes 5, 20, vezes 6, 24, vezes 7, 28. Então seria 7 dá 28. Aqui vai sobrar 2. E aqui 4 para dar 20 vai ser 5. Então a nossa concentração é de 75 gramas por litro, que nada mais significa de que em 1 litro nós vamos ter 75 gramas do nitrato de sódio. Então, uma questão bem simples, essa aqui não era de alternativa, porque determinados vestibulares nem sempre têm alternativa. Às vezes eles querem que você faça a conta e coloque ali o resultado. Então, é um outro tipo de exercício que pode acabar caindo.
Então, agora que a gente já fez essa primeira, vamos para a segunda. Mais uma questão de concentração, que também é simples. E novamente aqui a gente vai ter que cuidar com a unidade de medida. Ó, o que que acontece? Evapora-se totalmente o solvente de 250 ml de uma solução aquosa de cloreto de magnésio de concentração 8 gramas por litro. Quantos gramas de soluto são obtidos? Então vamos ver o que o problema quer. Ele nos deu o volume, que é 250 ml, que vocês já devem perceber que a gente vai ter que converter para litros, porque é a unidade lá tradicional. Nem sempre, depende aí do que vai pedir. Só que aqui, se a gente fizer ml, a gente tem uma concentração aqui em litros, ó, e a gente não vai conseguir cancelar as unidades. Então não dá certo se a gente não fizer a conversão. E aqui nesse exercício, ele já deu a concentração para a gente, que são os 8,0 gramas por litro. E ele quer saber justamente quantos gramas de soluto que são obtidos, ou seja, ele quer saber a massa do soluto, que é o que a gente vai descobrir, e isso em gramas. Então a gente parte lá da mesma fórmula, concentração igual massa do soluto sobre o volume da solução. E aí, cada um faz o que prefere. Se vocês preferem isolar as letras e depois aplicar os valores, pode ser. Se vocês quiserem colocar direto os valores aqui nessa fórmula e depois isolando conforme vocês preferem, pode ser também. Aqui eu não vou mexer com letras para evitar confusão. Mas a gente poderia fazer o seguinte: a gente tem C e o V. A gente quer saber o M. A gente vai ter que deixar o M separado para a gente conseguir descobrir o valor dele. Esse V está dividindo com o M. Ele passa para o outro lado, multiplicando. Então, em letras, a gente teria apenas letras, né? Apenas incógnitas. A gente teria C vezes o V. Pode ser, não tem problema nenhum. Agora que a gente sabe, eu vou fazer por aqui, porque deu para entender bem certinho. Mas se quiser fazer por número direto também, pode fazer, não tem problema. Eu acho que aqui não vai gerar confusão, porque é uma fórmula simples. Mas pensando bem, eu vou fazer sim na fórmula tradicional, porque aí não tem erro. Mas se quiserem fazer isolando letras, pode também, não tem problema nenhum. Então nós temos 8 gramas, vou colocar o zero ali, gramas dividido por litros, igual a massa, que é o que a gente quer saber, sobre nosso volume. Volume aqui, para a gente conseguir cortar com esse litro, a gente vai precisar deixar em litro também. E daí, para a gente converter, vindo lá daquela nossa regra de 3 que eu fiz na questão passada, é só a gente dividir por 1000, certo? Porque se em 1 litro eu tenho 1000 ml, quantos litros eu vou ter em 250 ml? Só fazer a divisão, andando 3 casas para cá, a gente vai ter 0,25. Então, 0,25 litros, que a gente converteu de ml para litros. Quando está dividindo, vai acontecer o que a gente falou ali. Vai passar multiplicando para cá. Então, 8,0 grama litros vezes, ui, vezes 0,25
é igual à nossa massa, que é o M. Cortando a unidade, a gente tem o litro aqui embaixo e o litro aqui em cima, a gente pode cortar. Então vai sobrar só gramas, que é justamente o que a gente quer, né? Quantos gramas de soluto, que seria essa multiplicação, 8 vezes 0,25. Que daí eu vou apagar isso aqui do lado que a gente fez para a gente ter o espaço para fazer a conta. Como é multiplicação, não precisa mudar os valores, aqui pode ser 8 vezes o 0,25, dá tranquilo para fazer. Então, também meio torto, mas vai. Aqui vai zerar tudo. 8 vezes 5 é 40. 8 vezes 2, 16, mais 4, 20. 8 vezes 0, 0. Mais 2, 2. Então vai dar 2.000. Só que a gente tem 3 casas depois da vírgula aqui. Então, no resultado aqui que deu 2.000, a gente vai ter que deixar 3 casas depois da vírgula. Então seria aqui a vírgula. Daí a gente tem 1, 2, 3 casas depois dela. Uma, duas, três no caso, né? Então, chegando nessa resposta aqui, de 2,0, não precisa desse 000, tá? Só o 2,0 que tá bom, porque aí vai de números significativos, enfim. 2,0 gramas. Alternativa D. Então, não é muito difícil de fazer, são contas de multiplicação e divisão. Basta saber manipular ali as incógnitas, as unidades de medida, é muito importante para não se confundir, que vai acertar de boa uma questão dessas no vestibular. Então, seguindo, a gente cai no termo de densidade. Então, a densidade é a relação entre a massa de uma substância e o volume que essa substância ocupa. Então, a diferença de concentração e a molaridade que a gente vai ver é que é a relação entre o soluto e o solvente como um todo. A densidade é de uma substância única e o volume que ela ocupa. E a gente vai ver o quanto ela é útil. Aí entram em cálculos químicos, a densidade é extremamente importante para várias coisas mais específicas da química, em outras fórmulas ela aparece. E daí a gente entra naquele princípio lá de o que é mais denso vai para o fundo, o que é menos denso sobe, né? Tem uma questão bem interessante que eu coloquei na nossa lista de exercícios que envolve a separação de plásticos em, em fábricas de reutilização, né? E daí fala sobre a densidade e como que a gente poderia separar diferentes tipos de PET, diferentes tipos. PET é um tipo de plástico, né? Diferentes tipos de plástico por meio da densidade. Se a gente precisaria utilizar uma solução salina, se a gente precisaria utilizar álcool, é uma questão bem interessante. Então, mais um conceito aí que eu não coloquei como texto, mas o que é mais denso geralmente vai ficar embaixo, né? E o que é mais menos denso vai ficar em cima. Daí a nossa fórmula vai ser basicamente essa. Densidade pode ser representada por essa letra aqui, que é o ρ, ou também em muitos casos ela é utilizada como o próprio D, pode ser também, não tem problema. E aqui a gente vai ter a massa da nossa substância dividido pelo volume que ela ocupa. A fórmula, se a gente for ver em relação à concentração, é a mesma praticamente, né? O que muda são as unidades de medida. Aqui na densidade, a gente usa os gramas, mas pode utilizar quilogramas também. Pode utilizar quilogramas na concentração? Pode, não é tão comum, mas pode acontecer. Daí depende do que o exercício estiver te fornecendo e o que ele quer. Às vezes ele pode querer quilogramas por litro, mas não é tão comum.
E daí, aqui em volume, é a principal diferença, que a gente não vai mexer com litros, mas sim mililitros, centímetros cúbicos ou metros cúbicos. Então, a gente tem três possibilidades aí, né, de unidade de medida para usar no volume do cálculo da densidade. Vamos lá aplicar essa fórmula em questões. Então, vamos lá. De novo, recomendo que pausem e tentem fazer sozinhos. São questões simples, ó, vamos lá. A massa em gramas de 100 ml de uma solução com densidade 1,19 gramas por ml é. Então aqui a gente percebe que ele fala ainda em solução, mas aqui é justamente o que a gente tinha falado. Ele trata a solução como um todo, não é só o soluto, é a massa da solução que ele quer saber. Então vamos lá. Ele deu o quê? Ele deu a densidade, que pode ser expressa como D, pode ser expressa como aquela letra ρ, não faz diferença. A fórmula vai ser a mesma, que seria 1,19 gramas por ml, que é o mais tradicional que aparece em questão de densidade, ou centímetro cúbico aqui embaixo, mais comum também. Ele deu também 100 ml de solução, e ele quer saber a massa em gramas dessa solução aí. Indo lá para a nossa fórmula da densidade. Densidade é igual à massa da solução total sobre o volume total da solução. Vamos lembrar, ó, aqui ele deu a densidade, ele quer saber a massa. Então a gente vai ter 1,19 gramas por ml igual. Aqui a gente não vai precisar converter o volume para litros. Por quê? Porque aqui a densidade é 1,19 gramas por ml. Quando a gente passar esse ml para cá, a gente vai conseguir cortar esse ml com ml do volume. Se a gente fazer por litros, a gente não vai conseguir fazer. Então, nem sempre a gente vai precisar fazer a conversão de ml para litro ou de litro para ml, enfim. Aí vale ver quais são as unidades de medidas que o exercício está manipulando. Então, o M que a gente quer saber e os 100 ml. Inclusive, esse ml vem já da própria fórmula, né? A fórmula da densidade é massa, que pode ser em quilogramas ou em gramas, por ml, metro cúbico, centímetro cúbico. Então, 100 ml. Novamente, a gente quer saber o M, então a gente vai ter que isolar ele e deixar as outras unidades juntas. Então, a gente vai ter 1,19 grama por ml vezes 100 ml, que é igual à nossa massa. Como o ml está aqui embaixo, tem um ml aqui em cima na multiplicação, a gente pode cortar, né, simplificar eles. Então, o nosso resultado vai ser 100 vezes 1,19, que vai dar, a gente já sabe que é a letra I, mas vamos fazer a conta certinho aqui só para ter garantia, né? Então, 1,19 ui, estou fazendo divisão, não é vezes. Vezes 100.
Zera tudo. Nossa, mãe, tá tudo desproporcional, gente. Ignorem. O importante é a conta estar certa. Vai zerar tudo de novo. E por fim, vai continuar o mesmo resultado aqui em cima, né? Porque tá multiplicando tudo. Somando isso aqui, a gente vai ficar com 119,00, 11.900 gramas. Só que aqui a gente tem apenas duas casas depois da vírgula. Então aqui a gente vai ter que também ter duas casas depois da vírgula. Então vai 119 gramas. E bateu pro gabarito, e é isso. Uma questão simples. De novo, questão de manipulação da fórmulazinha ali da densidade, que não precisou converter nada. Agora aqui a gente já entra num caso que não mexe com ml, mas sim centímetros cúbicos. E aí o que que ele pede? Em condições ambientes, a densidade do mercúrio é aproximadamente 13 gramas por centímetro cúbico. A massa desse metal, da qual um garimpeiro de Poconé, do Mato Grosso, necessita para encher completamente um frasco de meio litro de capacidade, é de. Então vamos ler e vamos extrair as informações que a gente tem. Nós temos a densidade, né, que foi dado ali para nós, que é 13 gramas por centímetro cúbico. Não mexemos com ml aqui. E daí ele quer saber a massa, ou seja, o nosso m de novo, é o que a gente vai querer saber. Em gramas, porque as nossas alternativas só dão gramas, para encher completamente um frasco de meio litro. Ou seja, nosso volume vai ser 0,5 litros, que é a metade de um litro. Se a gente pega 1 e divide por 2, a gente vai ter 0,5. Então ele quer saber a massa do mercúrio para encher completamente um frasco de meio litro. E aqui a gente vai ter que saber aquelas relações entre litro e centímetro cúbico e metro cúbico. E aí o que que a gente faz? 1 centímetro cúbico ele equivale a 1 ml. E 1 ml equivale a 0,000,0,001 litro. Então a gente teria 0,001 litros. Portanto, 1 centímetro cúbico vai equivaler a isso aqui de litros. E aí a gente tem que fazer uma regra de 3 para a gente saber quantos centímetros cúbicos que esse 0,5 aqui equivale. Daí a gente faz a regra de 3. Se 1 centímetro cúbico equivale a 0,001 litro, quantos centímetros cúbicos equivalem a 0,5 litros? Aí, fazendo, né? Aqui a gente, na verdade, nem utiliza o nosso centímetro cúbico como unidade, porque daí é o que a gente quer descobrir. E aí a gente tem que fazer essa continha aí. Multiplicar cruzado, vai ficar 0,5 litros vezes 1 centímetro cúbico, vai ficar só o centímetro cúbico, igual 0,01
0,01, na verdade, litro X. A gente quer saber o X, então a gente deixa ele isolado e passa isso aqui dividindo para lá. Então a gente vai ter. Eu vou apagar essa regra de 3 aqui que a gente fez para a gente ter mais espaço. Então a gente vai ter 0,5 litros centímetro cúbico dividido por 0,001 litro. Litro com litro corta, e isso aqui vai ser igual ao nosso X. Aí, de novo, vai de você, da tua preferência, aí de multiplicar o número até o quanto você quer, para conseguir fazer uma divisão, porque é uma divisão entre números muito, né, pequenos aí que envolvem decimal. Aqui eu multiplicaria em cima e embaixo por 1000, porque daí a gente teria esse 5, 0,5 vezes 1000 vai virar 500. E aqui vai virar 1. Então 500 por 1 vai ficar 1. Vai ficar 500, perdão. Então eu faria isso, eu multiplicaria embaixo e em cima por 1000, em cima vai ficar 500, embaixo vai ficar 1, então a gente vai ter 500 centímetros cúbicos. Aí vai de cada um fazer do jeito que preferir. Você podia fazer uma regra de 3. Regra de 3 não. Você poderia fazer a divisão? Poderia, ia ficar muito complexo uma divisão aí de 0,5 por 0,001. Então, pelo menos multiplicar aí para deixar esse 5 inteiro, ainda continuaria um pouco difícil. Então eu prefiro multiplicar em cima e embaixo por um valor que elimine completamente essas casas decimais. Multiplicando por 1000, essa casinha aqui vai andar 3 vezes. 2, 3, vai ficar 1. Essa aqui vai andar 3 vezes também. 2, 3, fazendo o número 500. Eu prefiro fazer assim. Então a gente vai ter que 0,5 litros equivale a 500 centímetros cúbicos. E agora que a gente tem todas as nossas unidades corretas, é só a gente aplicar na nossa fórmula da densidade lá. Então agora chegou na parte mais fácil, né, da questão, que é só aplicar. Então o que a gente vai ter vai ser a fórmula da densidade é igual a massa total dividido massa total da solução dividida pelo volume. Ui, que feio que ficou isso aqui. Então a gente já tem a densidade, que é 13 gramas por centímetro cúbico. A gente quer saber a massa, né, do mercúrio que a gente vai precisar para encher meio litro, que a gente já descobriu que é 500 centímetros cúbicos. Então aqui, de novo, a gente quer saber o M, a gente isola ele. E a gente vai ter que o nosso M vai ser 13 gramas por centímetro cúbico vezes 500 centímetros cúbicos. Vou fazer isso aqui, né? Conseguimos cortar centímetro cúbico com centímetro
centímetro cúbico, por isso que a gente transformou, né? Se fosse litros não ia dar. E agora é só multiplicar 13 por 500, que vai dar a nossa massa aí total. Então, vamos apagar tudo isso aqui, já que a gente sabe agora a resposta. E vamos fazer essa conta aí de 3 vezes 500. 5 vezes 3 é 15. Vai para cima, vai ficar 6.500 gramas, que é equivalente à nossa alternativa D. Duas questões seguidas com a letra D. Mas essa também era bem simples de fazer. Espero que tenha dado para entender uma questão que só envolve ali a maior dificuldade dela, né? A questão de você entender o meio litro que ela pede e saber converter esses litros para centímetros cúbicos. Então tem que saber essa relação, né, de que 1 ml é 1 centímetro cúbico, então 1 centímetro cúbico vai ser 0,001 litros. Daí, às vezes, a gente vai precisar fazer uma regra de 3 ali, enfim, para descobrir essas unidades, mas é bem simples se a gente for parar para ver. E daí entramos na nossa molaridade. E a molaridade é bem parecida com a nossa concentração, só que ao invés de massa do soluto, a gente vai ver mols de soluto em cada litro da solução. Só muda isso, que ao invés de massa, a gente vai usar mol, que a gente viu lá na aula de estequiometria o que que era um mol, né? Então, ela é muito utilizada, muito, é muito mais comum a gente achar algo em mol por litro do que em grama por litro. Então, muitas questões vão cobrar molaridade ao invés de concentração. Pode acontecer aí, não dá para saber, né, o que passa na cabeça de quem faz as questões para vestibular, de cair molaridade, pode cair concentração. É bom saber os dois. Um é grama por litro, o outro é mol por litro. Muito simples. E essa aí é a nossa fórmula. Molaridade, representada pelo nosso M grande, é igual ao número de mols em mol dividido pelo volume em litros. Apenas isso. Daí a gente pode utilizar essa segunda equação. Nossa, mas aí vocês vão perguntar de onde que vem essa equação? O que que ela significa? Isso aqui é só a gente trocando aquele n, esse n aqui, pela fórmula dele. Lembram o que que é o número de mols, como que a gente calcula ele? O número de mols é igual à massa pela massa molar. Não pode ser que o exercício não te dê o número de mols direto. Aí você vai precisar achar isso aqui. Daí você pode fazer separado ou utilizar essa formulazinha pronta. Aí vai de cada um também escolher. Se a gente fizer isso, a gente vai ter uma fórmula assim, ó. M igual número de mols é a massa dividido pela massa molar, dividido por quê? Lembrando que isso aqui é tudo que significa o N. A gente está trocando o N por tudo isso aqui. Então, isso aqui continua em cima, que está dividindo pelo nosso volume. E aí vem uma regrinha lá da divisão de frações. O que que a gente faz? Ou a gente inverte uma delas e multiplica reto, ou a gente multiplica cruzado. Aqui é a mesma coisa que tivesse um 1 e aqui multiplica por aqui. Esses aqui vão multiplicar e vão ir para cima, e esses aqui vão multiplicar e vão ir para baixo. Daí a gente vai ter que a molaridade é igual a massa sobre a massa molar vezes o volume, que é basicamente essa fórmula aí. Então aqui a gente deduziu uma das fórmulas possíveis para a gente utilizar para molaridade também. Eu, particularmente, ia calcular o mol separado para a gente descobrir qual o valor de N e substituiria lá. Porque decorar a formulazinha assim é meio ruim. Então você decora uma só e você sabe o que fazer na outra. Na verdade, tu vai ter que decorar duas, né? A do mol e essa aqui.
mas daí é só substituir depois. Fica bem mais fácil, na minha visão, né? Aí o conceito de facilidade em cálculos é muito subjetivo, que um pode achar mais fácil, o outro pode achar mais difícil. Então, cabe a cada um achar a forma que mais se adequa. E já vamos para a questão também, porque aqui é bem sucinto. A gente dá uma definição e a maioria aqui que a gente usa é cálculo. Cálculo puro, basicamente. E daí aqui a gente pega essa questão e a gente pensa, nossa, que complexo, mas a gente vai ver que não é. Porque o que a gente vai ter que fazer? Ó, foram preparadas três soluções de sulfato de cobre, que tem aquela fórmula química ali, um soluto de coloração azul em frascos iguais de mesmo diâmetro interno. As quantidades de soluto e solução são mostradas na tabela a seguir. Daí a gente tem a massa molar ali do sulfato de cobre, que a gente vai ter que usar posteriormente para a gente descobrir justamente o N, né, o número de mols lá que a gente viu. Daí a gente tem a tabelinha ali com a solução X, Y e Z, a quantidade do sulfato de cobre em cada uma delas e a quantidade da solução no total, misturado ali com o soluto com aquela coloração azul. Então, relacionando a cor da solução com suas concentrações e comparando-as entre si, observou-se que a intensidade da cor azul da solução, daí depende de qual que vai ser mais intensa, qual que vai ser menos intensa. Quanto maior for a nossa concentração, mais intensa vai ser a cor dela, né? Porque está mais concentrado, vai ter um azul mais forte. E daí como é que a gente faz para descobrir a concentração? Ele deu aqui mols e ml. Então a gente vai ter que fazer a concentração molar, ou o que a gente chama de molaridade. Então a gente vai ter que fazer isso para cada uma. Aqui em cima a gente tem grama para ml. A gente teria uma concentração comum. Então não é o que a gente quer, porque daí a gente vai ter que fazer com essas outras aqui que estão em mol, e daí não vai dar para comparar uma com a outra. Então a gente vai ter que transformar todas elas para ficar no mesmo na mesma unidade. Vamos lembrar lá, número de mols é igual a massa sobre a massa molar. Por que que a gente vai usar a fórmula do número de mols aqui? Para a gente aplicar na fórmula da molaridade, que é número de mols dividido pelo volume da solução. Então, o que a gente faz? Massa dividido pela massa molar. Então, a gente tem 4 dividido por 1,6 vezes 10 na 2. 1,6 vezes 10 na 2 é a mesma coisa que a gente andasse duas casinhas para frente, porque aqui o expoente está positivo. Então é 4 dividido por 160, resumidamente. Então a gente vai ter aqui 4 dividido por 160. Nossa, mãe, tá difícil aqui com o mouse. Eu vou fazer de novo. Vamos lá. 4 dividido por 160. Inicialmente não vai dar, então a gente vai colocar o zero, que vai subtrair, vai ficar 4. A gente adiciona a vírgula para ir adicionando zeros. Então aqui ainda não vai ser suficiente, vai ser zero. E aqui vai dar zero, vai sobrar o 40. Vai descer mais um zero, vai ficar 400. E daí a gente multiplica isso aqui por 2 e vai dar 320. Então vai sobrar 80. Mas aqui nesse caso, como a gente está mexendo com outros números que estão inteiros aqui, aqui a gente pode deixar esse 2. Ele não vai atrapalhar a conta, não vai diferenciar ao ponto que a gente não consiga resolver. Então, 0,02 é o número de mols que a gente tem nessa solução X. E daí a gente faz o quê? A gente aplica lá na nossa fórmula da molaridade.
Vamos lembrar ela aqui, que a molaridade é igual ao número de mols dividido pelo volume. Então a gente pega esses números aqui e divide por esses aqui, só com um detalhe. Lembrem-se que essa fórmula aqui demanda com que o nosso volume seja em litros. Então a gente vai ter que dividir tudo isso aqui por 1000, como a gente fez nas regras de 3 passadas, para a gente chegar no resultado que vai ser 0,5, 0,1 e 0,3 litros nessas soluções aqui. E daí a gente faz justamente aplica, né, justamente esses valores nessa formulazinha aqui. Então a gente pega esse 0,02 e aplica dividindo pelo volume, então ficaria 0,02 dividido por 0,5. Daí entra naquela questão que eu recomendo que a gente faça a multiplicação para tirar os decimais. Então, a gente teria no caso 0,002 dividido por 0,5. A gente poderia multiplicar em cima por 100 para a gente ficar com 2, e se a gente multiplica em cima por 100, tem que multiplicar embaixo também. Então a gente teria 2 dividido por 50. E isso aqui resulta em 0,04. E daí é só aplicar essa mesma fórmula para os outros. E os outros é melhor até porque eles já estão com o mol ali, né? Já temos os números de mols. É só pegar isso aqui e dividir por isso aqui. E resumindo aqui, para não ficar muito longo o vídeo, aqui vai dar 0,1 mol por litro. Aqui 0,04 mol por litro. E aqui embaixo vai ficar 0,01 mol por litro. Daí o que que a gente faz? Para a gente dizer qual é mais colorida ali, qual tem a cor mais intensa de azul, vai ser aquela que tem a maior concentração. Sendo assim, a que tem a maior concentração aqui é a Y. E ela é maior que a X e maior que a Z. Sendo assim, a nossa resposta tem que ser a letra B, que é o gabarito. Então, é uma questão bem simples de resolver ali, só fazer os cálculos mesmo. A parte mais complexa são os cálculos matemáticos aí que podem gerar uma confusão. Então, a gente entra aqui, ó, nessa questão que no caso ela pede a concentração molar da glicose, daí tem ali a fórmula dela, numa solução aquosa que contém 9 gramas de soluto em 500 ml de solução é igual a. Então, ele quer saber a concentração molar da glicose numa solução em que a gente tem 9 gramas dela dissolvidos em 500 ml, ou seja, a solução inteira, na verdade, deu 500 ml. Então, o que que a gente faz? A gente pode usar duas fórmulas, que são aquelas duas que eu mostrei lá. M igual N dividido por V, que é o número de mols dividido pelo volume, ou a segunda fórmula lá, que é a massa dividido pela massa molar vezes o volume. Aqui, ambas as duas funcionam da mesma forma. Mas vamos utilizar essa aqui porque essa aqui é uma fórmula nova. Essa primeira aí a gente já usou na outra. Mas se quiser usar a outra, também é só lembrar que a fórmula do mol, do número de mols, né, é a massa dividido pela massa molar. Então, vamos lá. A fórmula é molaridade igual massa dividido pela massa molar
vezes o volume. A massa já deu que é 9 gramas. Tem que ser gramas por quê? Porque a massa molar, a unidade de medida é grama por mol. Então a gente vai acabar simplificando os Gs, né, do grama aqui de qualquer forma. E aí a massa molar, a gente entra lá no conceito da estequiometria de massa molar, né? Como que eu calculo isso? Eu basicamente vou somar todas as massas que estão dentro dessa molécula para cada elemento. Então aqui na, na molécula da glicose, a gente tem 6 carbonos. Então a gente vai pegar esses 6 carbonos e multiplicar pela massa de um, que vai dar a massa total de todos esses carbonos. Isso, no caso aqui a massa molar, vai ser igual à massa dos carbonos mais a massa dos hidrogênios, são 12 e a massa molar dele é 1, então é 12 vezes 1, mais os oxigênios, que são 6 oxigênios, a gente multiplica por 16, que é a massa molar de um deles. Então, fazendo isso aqui, a gente vai ter 72 mais 12, que é 12 vezes 1, mais, aqui vai ser 36, 96. Somando isso tudo, a gente vai ter 8, 10, 11, 18, 180 grama por mol é o valor da massa molar da glicose. Com esses dados aí que ele nos forneceu. Então, massa molar 180 grama mol. O volume a gente tem que utilizar em litros, padrão lá da nossa formulazinha. Então, a gente divide isso aqui por 1000 e vai ficar 0,5 litros. Agora é só substituir tudo. Então, a nossa molaridade vai ser igual à massa, que são os 9 gramas, dividido pela nossa massa molar, que é 180, vezes 0,5, 0,5. Isso aqui vai nos resultar em, vamos fazer o cálculo, 180 vezes 0,5. Tá horrível a letra, gente, peço desculpas. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 8 é 40. 5 vezes 1 é 5, mais 4 é 9. E o resto vai zerar porque é vezes 0, então vai sobrar 900. Só que como a gente tem uma casa decimal depois da vírgula, a gente tem que aplicar ela aqui também. Então vai ficar 90. Então a nossa resposta vai ser 9 dividido por 90, que é equivalente à nossa alternativa B, que né, é 0,1 mol por litro dessa solução. Então, bem simples o cálculo, é mais questão ali de saber fazer essas continhas matemáticas. Eu não vou ficar fazendo uma por uma para não ficar muito longo e muito extenso esse vídeo. Eu já vou pular a nossa questão do teste diagnóstico para reduzir um pouco o tamanho, porque eu sou muito falante. Então as minhas aulas acabam ficando muito cansativas, muito longas. E daí, por fim, não rende porque ninguém assiste até o fim. E não vale a pena porque eu fico muito tempo gravando e às vezes eu perco o vídeo, e eu tenho que fazer de novo, então é muito tempo dedicado para um vídeo que fica longo e ninguém vai querer assistir porque fica muito longo, né, autoexplicativo. Então eu vou deixar as questões do teste diagnóstico para a gente fazer na sala mesmo. E para finalizar nossa aula, a gente termina com o conceito de diluição,
que é basicamente o seguinte: vamos supor que a gente tem ali uma solução de água e sal. Temos ali um copo com 100 ml de água, com 10 gramas de sal dispersos ali que fizeram essa solução. E vamos supor que a gente vai pegar outro copo de 100 ml e a gente vai pegar esses outros 100 ml e jogar nesse outro copo aí que já tinha os 100 ml com os 10 gramas de sal. A gente está fazendo uma diluição. A gente está adicionando solvente a essa solução, fazendo com que essa concentração que ele tinha dos 10 gramas por 100 ml, diminua. Porque antes a gente tinha a cada 100 ml 10 gramas. Agora a gente vai ter 10 gramas a cada 200 ml, porque a gente adicionou 100 ml de água pura. Então a concentração diminuiu bastante. Mas reparem que a gente não muda a quantidade de soluto. O que significa é que o número de mols vai permanecer constante. O que vai mudar é o volume. A concentração também muda, como nesse exemplo que eu mostrei aí, simples didático. Entretanto, o número de mols ali da solução vai ser a mesma. A gente não está mais adicionando sal. O soluto, ele permanece constante. E é isso que a gente leva em consideração na diluição. Por isso que a gente utiliza as seguintes fórmulas. Essa última aqui eu já adianto que a gente não vai usar por enquanto, pelo menos. Por quê? Porque ela é de título. E titulação, daí a gente vai ficar com uma aula muito longa se eu aplicar nessa. E por fim, vai ficar pela metade. Então, se for para eu passar a titulação, que eu não sei se eu passo até o fim do curso, eu passo numa próxima aula. A gente vai usar essas duas fórmulas aqui. Lembrando que o Czinho é a concentração comum lá, que a gente fez os primeiros cálculos, e o Mzão é a concentração molar, ou então a molaridade, que a gente utiliza nessas fórmulas. E o Vzão é o volume. Só que a gente utiliza a fórmula um pouco mais simplória, na verdade, em questões desse tipo, que seria basicamente C1, C1, V1, C2, ui, C2, V2. Porque a relação entre eles continua a mesma, devido lá à constância, né, que o nosso soluto tem. Ele continua o mesmo. Então a gente utiliza essa relação de que C1V1, multiplicando eles, a gente vai ter igual C2V2, devido a essa permanência, essa constância do soluto. Então essa relação a gente usa tanto para a concentração comum quanto para a molaridade. E a gente vai ver dois exercícios aí que mostram ambas as situações. M2, V2. Aqui pode ser CIVI, CFVF, né? Mostrando concentração inicial vezes volume inicial igual concentração final vezes volume final. E para o M1, V1 e M2, V2 a mesma coisa. Então vamos para a prática, que é mais fácil da gente aprender com as nossas questões. Então a primeira aqui, que é da FUVEST, nos diz o seguinte: se adicionarmos 80 ml de água a 20 ml de uma solução 0,20 m, isso aqui significa 0,20 mol por litro, tá? Esse m é uma abreviação para mol por litro, então pode ser que apareça assim e tá tudo certo, normal. Então, 0,20 mol por litro de hidróxido de potássio. Obteremos uma solução de concentração molar igual a. Então, inicialmente, ou seja, o nosso M1V1, a gente tinha só os 20 ml da solução 0,20 mol por litro do hidróxido de potássio. Inicialmente era isso. Depois a gente veio e adicionou água. Então, o que a gente vai fazer é, no M1, a gente vai colocar a nossa concentração molar inicial, que é o 0,20, e podemos colocar aqui o Mzão também,
Vou colocar junto as unidades para a gente ver o que. Para fazer a mesma lógica que a gente faz nos outros exercícios, para ver qual que é a unidade final, vezes 20 ml, que era o nosso inicial. Reparem, aqui eu não converti para litro. Por quê? Porque a gente tem o volume final. E ele está em ml também. Então a gente vai acabar passando por outro lado e ele vai cortar. A gente simplifica, então fica uma coisa pela outra. Então, se a gente fizer por litros aqui, vai dar na mesma. Mas daí é só uma conversão que pode fazer a gente perder tempo mesmo. M2 é o que a gente quer saber, concentração molar depois que a gente adiciona os 80 ml de água. E o nosso volume final. Aqui é importante a gente não cair em pegadinha. Não é 80 ml o volume final. A gente adicionou 80 ml de água nessa solução. A gente tinha 20 e a gente adicionou 80. Então o nosso volume final é justamente 100, que é o que a gente coloca aqui. Esse volume faz relação ao total e não ao de um que a gente adicionou ali. Então, isolando o M2, que é o que a gente quer saber, a gente vai passar, né, esses 100 ml para cá, dividindo. Então, vai ser 0,20 vezes 20 ml, divisão, né? Esqueci de colocar, dividido pelos 100 ml. Os 100 ml nós conseguimos simplificar, como eu falei, e por fim vai sobrar só o emissão, que é justamente a concentração molar ou a molaridade que a gente quer saber dessa solução, como que ela ficou depois. 0,2 vezes 20, aqui vai dar 4. 4 dividido por 100 é a mesma coisa que a nossa alternativa D aqui, que é o nosso gabarito. Então, essas questões assim de diluição, densidade, concentração comum e molaridade, vocês conseguem perceber que elas são bem simplesinhas, são divisão e multiplicação simples. O problema ali é a gente identificar os valores. Então, façam as listas que eu posto, revisem, né, os slides. Se precisar, procurem por outros professores. Eu recomendo que vocês assistam de uma forma que vocês aprendam. Se vocês não conseguem aprender do jeito que eu explico, tentar com outro professor às vezes funciona. E isso é completamente normal. Às vezes a gente aprende melhor com outro tipo de didática. E tá tudo bem. E para finalizar, a gente vem com essa questão aqui, que é praticamente a mesma que a outra. O que muda é que a gente, ao invés de utilizar molaridade, a gente vai usar o Czão, que é a nossa concentração comum. Então a gente tem C1V1 igual C2V. Meu pai amado, eu extrapolei aqui. C2V2. E aí vamos ler o que a nossa questão diz, né? Na diluição de 100 ml de uma solução de hidróxido de sódio de concentração 20 gramas litro, ou seja, já temos o nosso C1V1, e a gente diluiu ela. Adicionou-se água até completar o volume de 250 ml. O valor da concentração da solução após a diluição equivale a. E é isso que a gente vai calcular, a concentração final depois que a gente diluiu. Então, concentração inicial, concentração 1, 20 gramas por litro, que é antes da gente adicionar água, né? Vezes o volume que a gente tinha disso, 100 ml. Podemos manter aqui, porque a gente, se converter para litro, vai dar o mesmo valor, porque a gente vai cortar as unidades. Igual concentração 2 é o que a gente quer saber, né? Qual foi a concentração depois que a gente adicionou água. E aqui o volume. Aqui o volume é o próprio 250. Por quê? Aqui a interpretação é um ponto bem
bem importante. Adicionou-se água até completar o volume de 250 ml. Aqui ele está referindo ao volume total. Ele adicionou água até o volume de tudo chegar em 250. Isso quer dizer que a gente adicionou 150 ml de água, mas o volume total já é o próprio 250. Então, interpretação de texto em questões assim também são importantíssimas. Saber qual que é a concentração antes, qual é o volume antes. É importante saber para não se confundir e não errar de bobeira. Às vezes a gente pode perder uma questão que não é tão difícil por simplesmente se confundir num texto. Isso acontece bastante. Então aqui a gente faz as nossas ui, me embananei tudo nas palavras. O que a gente faz é isolar o C2. Para o outro lado, ele vai passar dividindo, já que ele está multiplicando, né? O 250 ml, eu digo, o C2 permanece, esse 250 ml que está multiplicando passa dividindo. Então, 100 ml dividindo pelos 250 que a gente pensou. 20 vezes 100 é 2.000. 2.000 dividido por 250 vai dar 8. Porque 250 vezes 4 dá 1.000. Então, mais 250 vezes 4 dá 2.000, que é 8. Então, o gabarito aqui é a letra D. Então, praticamente a mesma lógica da outra. Novamente, aqui a gente vai parar. Questão do teste diagnóstico, eu já volto lá quando a gente tiver as aulas presenciais. Inclusive, nas aulas presenciais, eu vou sugerir que a gente pule essas questões mais simples dos slides que eu passo para mostrar qual é o conceito, né, para a gente entender o básico mesmo, e a gente começar a fazer as questões das listas que eu passo. Vocês selecionam as que vocês acham mais difíceis, ou que vocês não entenderam, ou enfim, e a gente resolve na sala juntos, porque é praticando que se aprende. Então eu desejo uma boa semana. Semana que vem, provavelmente o conteúdo vai ser físico-química, não tenho certeza, vou ver o que fica mais adequado de passar na sequência. Mas por hoje é isso. Desejo bons estudos. Façam as listas, não só essa das, das soluções, mas também de estequiometria, de ligações intermoleculares, todos os conteúdos que eu passei. Porque é bem importante para fixar conteúdo e lá eu passo questões que trazem conteúdos adicionais que não dão tempo de passar na aula. Então, uma boa semana, bons estudos e até semana que vem.